Enfim, vocês já perceberam que essas frases motivacionais não são muito aquilo que eu não curto muito. Acho que já ficou claro aqui que não me motivam muito. E eu quero explicar um pouquinho do porquê. Porque eu creio que esse tipo de frase, não todas elas, mas o espírito dessas frases, essas frases são contrárias ao que eu entendo do Evangelho. Porque elas impulsionam as pessoas a um certo protagonismo individual. Você é o protagonista da sua história. Você tem que ter protagonismo. Por exemplo, nas igrejas, muitas vezes essas frases não são usadas frases mais evangélicas, mais bíblicas, mas uma que é muito usada há muito tempo é: você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Usando um texto bíblico do Antigo Testamento que é totalmente fora de contexto, uma interpretação horrorosa, mas você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você é o protagonista, mas esse protagonismo individual, eu creio que é contrário ao Evangelho e muito nocivo à igreja. Muito nocivo à igreja, porque se vivemos esse protagonismo individual na nossa comunidade, por exemplo, a gente vai viver aqui numa zona de guerra de egos. Todo mundo querendo ser protagonista, todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo status, todo mundo querendo estar acima ou em cima, numa certa hierarquia, numa posição, e nós vamos viver uma zona de guerra, uma zona da guerra aqui, de guerra dos egos, e para mim isso aí é algo que não conversa com o Evangelho. Paulo vai dizer no versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu quero falar hoje rapidamente sobre duas razões, porque eu entendo que esse protagonismo individual, ele é nocivo à igreja, e ele nada tem a ver com o Evangelho, ele é contrário ao Evangelho, dentro da perspectiva paulina. É Paulo tratando sobre esse assunto. Aliás, dá uma lida na carta de 1 aos Coríntios, dá uma olhada com mais atenção lá no capítulo 3, por exemplo, e você vai perceber que Paulo combate com muita força essa questão do protagonismo individual. Uma igreja dividida em partidos, seguindo líderes, segundo a cabeça deles, pessoas que tinham protagonismo, pessoas buscando posição na igreja, e Paulo vai combater isso de uma maneira muito forte, e aqui, mesmo nessa carta leve, a gente consegue perceber que na vida de Paulo isso não tinha espaço, porque isso é contrário ao Evangelho e nocivo à igreja. Eu quero dar duas razões aqui no texto, nos versículos próximos aqui ao versículo 21. A primeira razão é, se o viver é Cristo, Paulo fala, para mim o viver é Cristo. Se o viver é Cristo, a honra é de Cristo e não minha. Se o viver é Cristo, a honra quem recebe é Cristo e não eu. Não é sobre o meu protagonismo, é sobre Cristo. Ele sim é o protagonista, ele sim é o centro. Dá uma olhada no que Paulo diz no versículo 20, logo antes aí do versículo 21, ele fala assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz. Se você olhar até aqui, você vai pensar, Paulo está querendo um certo protagonismo, ele não quer ser envergonhado, ele quer manter a sua posição de apóstolo, aquilo que as pessoas, como as pessoas o veem, e tudo mais, mas ele vai explicar melhor. Ele diz assim: de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Para Paulo, ser envergonhado era não honrar a Cristo. O motivo de vergonha para Paulo era não trazer honra para Cristo, porque se para ele o viver era Cristo, então a honra era de Cristo. Cristo deveria ser honrado através da vida de Paulo, e aqui a gente tem uma ressignificação, por assim dizer, do que é o sucesso, dentro da perspectiva paulina. O que é o sucesso? O que é o sucesso na ótica do apóstolo Paulo?
O que é o sucesso? O nome de Cristo sendo honrado através da vida dele. Sucesso para Paulo é que o nome de Cristo fosse honrado na sua vida. E a gente poderia trazer para nós, Paulo ressignificando o sucesso. O que é sucesso? Sucesso é que Jesus seja honrado através das nossas vidas. Esse é o maior propósito da vida de um cristão, esse é o maior propósito da igreja cristã. Cristo sendo honrado. Eu sempre digo, isso aqui não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. A gente já tem dito que tudo é sobre Jesus. Nós somos a Igreja Batista Videira, porque a videira é Jesus. Nós somos os ramos na videira. Ele é a videira verdadeira. Só nele nós podemos produzir fruto. O próprio Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que é sucesso para a gente? O que é sucesso para nós? É o nosso protagonismo individual? É o nosso protagonismo na cidade? É o nosso protagonismo na igreja? Não. É Cristo sendo honrado através das nossas vidas, independentemente do que eu faça, de onde eu esteja, que posição eu ocupe na sociedade. Cristo sendo honrado através das nossas vidas. Dá uma olhada no capítulo 3, a partir do versículo 3 aí de Filipenses mesmo, o que Paulo diz lá na parte B do versículo 3. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que os outros pensem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Paulo está dizendo, é sobre currículo, é sobre protagonismo. Eu era um desses protagonistas. No povo de Israel, eu era um protagonista. Entre os doutores, os mestres da lei, entre os fariseus, eu era um protagonista. Inclusive, eu perseguia a igreja por tão protagonista que eu era. Foi aos pés do apóstolo Paulo, ainda Saulo, antes do seu encontro com Jesus, que jogaram as vestes do Estevão, quando Estevão foi morto, apedrejado. Paulo era uma espécie de autoridade da religião judaica, e uma grande autoridade. Ele era protagonista na sua história, ele era protagonista na história do seu povo, ele era protagonista na história dos mestres da lei. Paulo sabia muito bem o que era protagonismo individual. É sobre protagonismo? Está aqui para vocês meu currículo. O currículo está aqui, mas olha o que ele continua dizendo a partir do versículo 7. Pensava que essas coisas eram valiosas. Eu pensava que eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Elas tinham valor, elas estavam num cofre para mim valioso, agora elas são insignificantes, são nada para mim. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Essas coisas, o protagonismo individual, pessoal de Paulo passou a ser insignificante quando ele encontrou com Cristo, foi encontrado com Cristo, e isso tudo foi mudado. A questão do que é o sucesso para Paulo, do que seria o sucesso, foi ressignificado em Cristo. Sucesso para Paulo passou a não ser mais a posição que ele ocupava dentro do seu povo, a posição que ele ocupava dentro ali dos doutores e mestres da lei, dentro da sua religião. Não, isso para Paulo passa a ser insignificante. Agora o que é importante para ele? Conhecer a Cristo, ser encontrado em Cristo. O sucesso para Paulo agora é que
Cristo seja honrado, Cristo apareça na sua vida, que o nome de Jesus seja honrado na vida do apóstolo Paulo. E não só para Paulo, me parece que ele quer indicar um caminho para a gente, para a igreja, de entendermos que essa briga por protagonismo, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, se nós buscarmos o tempo todo o nosso protagonismo individual, nós não estamos entendendo o Evangelho de Cristo Jesus, a centralidade de Jesus na nossa vida, e sequer estamos entendendo o que é ser uma comunidade em Cristo, ao redor de Cristo, para Cristo, por Cristo. Nós não estamos entendendo, porque estamos pensando de maneira individualista. Quando a igreja é coletivista, bem-vindo, bem-vinda a uma comunidade coletivista. Se você não gosta disso, você não está fazendo parte da igreja, você não entende o que é a igreja. Se é só sobre os seus planos, se é só sobre os seus sonhos, lascou, porque a igreja não é sobre isso. O Evangelho não é sobre isso. E Paulo deixa muito claro, fala, gente, isso tudo que para mim era importante, isso, lembra que nós estamos ainda falando sobre ídolos, né? O protagonismo pessoal, individual, na carreira, por exemplo, na profissão, é um grande poste ídolo do nosso tempo. Estamos muitas vezes prostrados perante esse ídolo, com as vidas entregues a esse ídolo, fazemos tudo por esse ídolo, nos matamos por esse ídolo, e até nos esquecemos da igreja de Cristo e do próprio Cristo em favor desse ídolo do nosso coração. Para Paulo, aquilo que era lixo, nós consideramos como luxo, como poder, como coisa boa. Para Paulo, que é completamente a partir de Cristo insignificante, nós colocamos na prateleira daquilo que tem mais significado e nos dá mais significado na vida. Alguma coisa está errada. A honra é de Cristo e não minha. Mas a segunda razão que eu vejo no texto está no versículo 22a, para mostrar que esse protagonismo individual ele é contrário ao Evangelho e nocivo à igreja. No versículo 22, na parte A do texto, deixa eu só ajustar aqui, ele diz assim, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. A segunda razão é que Paulo encara o trabalho de uma maneira muito interessante. Trabalho para Paulo era produzir fruto para Cristo. Eu trabalho e produzo para Cristo e não para mim. Eu trabalho e produzo fruto para Cristo e não para mim. Se na primeira parte Paulo ressignifica o que é sucesso, agora ele está ressignificando o que é trabalho. Trabalho que é algo bom. Trabalho é algo bom. Trabalho não é consequência do pecado lá na leitura do Gênesis. Trabalho já existia antes do pecado. Trabalho não é algo ruim. Nosso Deus é um Deus trabalhador, que enquanto a gente descansa e dorme, Ele continua trabalhando. É o que a sabedoria bíblica diz. Mas Paulo deixa muito claro qual era o propósito do seu trabalho. Eu trabalho e produzo para Cristo. Inclusive, Paulo não trabalhou somente como missionário, como pastor, plantador de igrejas, mas ele também produziu tendas, ele também trabalhou em algo mais comum da sua época, para levantar o sustento que ele precisava, para não pesar as igrejas de determinada região, em determinado tempo. Paulo sabia muito bem o que era o trabalho, mas ele tem um foco muito claro em relação ao trabalho. Qual é o propósito do trabalho na ótica paulina? Sem dúvida alguma é um serviço prestado ao Senhor. Colossenses 3:23, que a gente fala muito aqui na VID, né? Em tudo que fizerem, façam de bom ânimo, com alegria, como para o Senhor. Em tudo que vocês forem trabalhar, a gente não entende aquela ideia de trabalho de Deus, trabalho secular. Eu não gosto dessa coisa de trabalho secular.
Porque daí a gente usa como desculpinha também, né? O trabalho secular é para mim, o trabalho de Deus, então é para Deus. Não, a gente não entende isso biblicamente, eu não consigo perceber isso. Trabalho é trabalho e trabalho tem que ter um propósito. E para Paulo, o propósito do trabalho é servir ao Senhor. Colossenses 3:23, isso é muito claro. Inclusive enquanto fazia tendas, tudo que fizerem, trabalhando, comendo, se divertindo, no lazer, façam para Deus, para a glória dele. Mas na carta aos Filipenses, ele vai falar um pouquinho disso, ele esclarece um pouquinho antes do que seria esse fruto para Cristo. No versículo 11 fala, né, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Ele então faz uma conexão com o que ele já tinha dito antes, sobre esse fruto para Cristo, mas ele vai continuar explicando o que seria esse fruto para Cristo. Aí ele fala assim: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. O trabalho é um serviço prestado ao Senhor, que tem um propósito muito claro. Para Paulo é frutificar para Cristo, é produzir fruto para Cristo, e produzir fruto para Cristo, para Paulo, é propagar as boas novas do Evangelho. Por isso não tem espaço para protagonismo individual, pessoal. Porque, de novo, não é sobre nós, não são frutos para a gente, mas são frutos para Cristo. A gente está trabalhando para que a boa notícia do Evangelho chegue às pessoas, para que a boa notícia do Evangelho seja espalhada pela cidade. Quantos de nós aqui temos esse foco no trabalho semanal? Será que nos sentimos motivados em trabalhar para produzir fruto para Cristo? Ou será que a nossa motivação é colher os frutos do nosso trabalho para o nosso bel prazer? Para os nossos desejos muitas vezes egocêntricos, egoístas, autocentrados? O que nos motiva mais? Quando eu estou colocando lá no Instagram, foguete não dá ré. Será que eu estou pensando que eu quero propagar mais a boa notícia do Evangelho e não vou voltar atrás? Será que isso seria uma releitura do Paulo falando, eu prossigo para o alvo? Eu olho a linha de chegada? Ou o foguete não dá ré porque eu quero ficar mais rico, mais rica a cada dia que passa? Simplesmente para ficar mais rico e mais rica. Abre lá em Atos, é um versículo que eu gosto muito, mas eu quero voltar um pouquinho nele, usando o exemplo do apóstolo Paulo ainda. Atos 20. O 24 é um texto que para mim, para a Ju, tem muita importância. É um texto que inclusive a gente usou no nosso convite de casamento. Há 22 anos atrás, porque é algo que fala no nosso coração esse versículo. A gente tomou como uma missão para nós, ou pelo menos algo que a gente perseguisse ao olhar o exemplo do apóstolo Paulo. Mas dá uma olhada no capítulo 20, a partir do 22, o que ele fala: agora impelido pelo Espírito vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito me diz. Aqui, tira os olhos da Bíblia um pouquinho. Ele vai caminhar de maneira bastante contrária ao que as igrejas têm dito por aí. Quando fala, olha, o Espírito de Deus mandou te falar, vem coisa boa. Olha, eu tenho uma profecia para te dar, é coisa boa. Você já fala, vou ganhar alguma coisa, vou ser promovido, vai acontecer coisas boas na minha vida, é assim ou não é? É assim, infelizmente. Mas olha o que o Paulo vai falar, que o Espírito de Deus falava para ele. Ele fala o seguinte: senão o que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Que bênção de palavra profética.
Esse espírito aí, ele está animado. Paulo, sabe o que você tem pela frente, Paulo, em todas as cidades? Prisão e sofrimento. Quantos de nós continuaria? Se a gente está lá empolgadão e falando, olha, eu vou ser minha melhor versão para Jesus. Vou ser minha melhor versão para Jesus. Eu quero produzir fruto para Cristo, que a boa nova seja divulgada. Aí Deus fala para você, beleza, mas sabe o que espera você? Não é vitória não, filhão, é sofrimento. Sofrimento. Oh Deus, acho que foguete dá ré sim. Se não dava até então, agora eu vou começar a achar que dá ré. Estou querendo ir mais não. Mas olha o que Paulo continua dizendo, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Para Paulo o trabalho só tinha um foco e um propósito: produzir fruto para Cristo, divulgar as boas novas, propagar a boa notícia do Senhor Jesus, propagar o Evangelho, mesmo sabendo que ele iria ser preso e sofrer em todas as cidades que ele iria passar. E de fato sofreu. Paulo fala que sofreu naufrágios, açoites, foi apedrejado, nudez, ficou sem roupa. Alguém que era protagonista na sua história, alguém que era protagonista na história do seu povo, alguém que era protagonista na história da sua religião, de repente está sendo apedrejado, açoitado, sofrendo nudez, passando necessidade, sendo preso, sofrendo, mas com o mesmo objetivo: de completar a carreira, de pregar as boas novas do Evangelho. Gente, vocês conseguem perceber que não há espaço no Evangelho e na igreja evangélica para protagonismo individual, pessoal? Não há espaço, não deveria ter esse espaço, porque quando há esse espaço, esses espaços, isso é extremamente nocivo à comunidade, nocivo à igreja, que por definição é coletiva, ou é coletivista e não individualista. Para a gente concluir e ser mais prático, se nós quisermos muito, se a gente quiser muito ser protagonista da nossa história, a gente vai ter que diluir o Evangelho. Esquece o Evangelho. Continua, foguete não dá ré, vai para cima, sua melhor versão e blá 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 blá, para que você seja, enfim, o melhor na sua empresa, o melhor no que você faz, o melhor nisso, vai embora, toca o barco. Só que você precisa ser coerente, vai ter que diluir o Evangelho, porque o Evangelho nos aponta para o outro, para pensar no outro, no bem-estar do outro, para servir o outro, para abençoar o outro. Nós lemos hoje no ID, que na igreja primitiva, lá em Atos 2, 42 até o 47, as pessoas estavam vendendo os seus bens e doando aos necessitados, porque elas estavam olhando para toda aquela situação, pessoas tendo necessidade, algumas delas falavam, mas eu tenho coisas que eu não preciso usar, eu não preciso ter, então é o olhar para o outro, é o Evangelho, não é pensar só em mim, não é ficar construindo, eu quero construir o meu império, eu quero construir a minha fortaleza, eu quero construir o meu reino, beleza, ok, construa o seu reino, mas saiba que o reino de Jesus não vai estar lá. É impossível conciliar as duas coisas, é impossível. Jesus fez vários alertas em relação a esse ídolo do nosso coração, das conquistas, do dinheiro, por exemplo, do protagonismo individual, alertas duros que a gente fecha os ouvidos, a gente não quer escutar.
do quão difícil, por exemplo, é um rico entrar no reino dos céus, que é mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha. Aí o pessoal vai falar que ponta da agulha era uma espécie de portal nas... Nada mais mentiroso, mais sem graça do que isso. Jesus está falando, olha, é um negócio impossível para os homens, porque ele vai explicar isso, porque os discípulos ficam assim, mas espera aí, quem que vai então? Vai ter uma peneira muito grande. Aí Jesus fala, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pela misericórdia, pela graça de Deus, de maneira como Ele transforma os corações. Mas a gente ainda está tão bitolado com isso, a gente está tão neurado e tão focado nisso, que nós não conseguimos escutar o Evangelho. Se eu, então, o meu propósito, se o meu maior propósito, se a minha busca diária é acordar, é trabalhar enquanto os outros dormem, porque eu quero ser o melhor na minha área, beleza, mas dilua o Evangelho e enfraqueça a igreja. Porque a primeira dificuldade, você vai falar, eu não quero saber se é uma de igreja não, eu vou voltar lá para o meu sonho, porque lá vai valer a pena. Porque o meu propósito vai ser melhor que o propósito da igreja. Vai ser mais atraente. A gente tem lutado nos nossos dias, eu acho que uma das grandes lutas da igreja é isso. O propósito proposto pelo Evangelho, pelo próprio Jesus, parece que não atrai as pessoas. Agora, começa a diluir o Evangelho e pregar um Evangelho onde a pessoa vai enriquecer, que a pessoa vai ser a melhor, que ela vai ser cabeça e não cauda. Começa a diluir o Evangelho e pregar um outro Evangelho, que para Paulo é anátema, ele vai falar em Gálatas capítulo 1, que seja maldito esse Evangelho, mas começa a diluir, começa a pregar um outro Evangelho e falar, vem porque Deus vai te dar mais, vem porque Deus promete vitória, vem porque Deus promete riquezas, vem porque Deus promete que você vai ser o melhor, porque você nasceu para isso, você é filho do rei, e tal, gente, a igreja lota. Mas nós não podemos ser antibíblicos e anti-evangelho. Precisamos olhar para o Evangelho e entender que essa visão não conversa com o Evangelho, é muito nociva à igreja, muito nociva. Viver para nós mesmos, atrás dos nossos sonhos e conquistas, é a pior decisão que podemos tomar em nossas vidas. Estou até ouvindo minha mãe essa semana me ligando de novo. Ai, meu Deus do céu. Ela vai me ligar de novo. Fala, Ronde, que é isso? Você quer desanimar o povo lá? O povo está correndo atrás das coisas deles, estão lutando. Minha mãe entende tudo isso do Evangelho, tá? Ela entende tudo isso do Evangelho. Ela pensa assim, ela que me ensinou assim. Inclusive, foi com ela que eu aprendi a ser assim. Minha mãe sempre foi o maior exemplo que eu tinha enquanto criança e adolescente ali, de uma pessoa desprendida, de uma pessoa com a visão do reino, pensando nos outros, abençoando os outros, e ela sempre falava, Ronde, eu não vou perseguir essas coisas, se Deus quiser Ele me dá, se Ele não quiser Ele não me dá, e acabou, e vamos embora, vamos trabalhar. Minha mãe sempre foi muito trabalhadora, muito engajada, muito envolvida, entendendo que o que ela fazia e faz é para o Senhor, ela trabalha até hoje. Minha mãe não para de trabalhar, mas com o propósito certo. Se você e eu, se nós corremos a nossa vida inteira pensando no nosso protagonismo, nos nossos sonhos, na nossa carreira, no nosso reino, essa é a pior decisão que a gente pode tomar na nossa vida, e a gente lá na frente vai saber disso. Iremos saber, porque um dia foi pregado o Evangelho para a gente, um dia nós ouvimos da mensagem do Evangelho. Sabe que isso aqui eu não quero que te desanime, pelo contrário. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Já disse João Calvino, e a gente tem usado essa frase aqui. O nosso coração diariamente fabrica ídolos. E a gente quer se prostrar diante desses ídolos aí. Gente, é uma luta diária. Uma luta diária. Alguns com algum tipo de ídolo, outros com outro tipo de ídolos. E aí vai.
mas precisamos nos lembrar do Evangelho. Não é fácil, mas Jesus tem trabalhado em nós. Jesus tem operado em nós, como fez com seus discípulos, como fez com a igreja primitiva, continua fazendo, mas nós precisamos ouvir, nós precisamos refletir, nós precisamos agir, nós precisamos pensar sobre isso, para que não se torne ainda mais pesado e mais difícil, para que, apesar das dificuldades, a gente consiga, no contexto da comunidade de fé, unir nossas forças, caminhar uns com os outros e continuar. E quando alguém no nosso meio estiver quiser desistir, estiver com o olhar errado, que a gente possa pegar esse irmão, essa irmã, trazer para perto, falar: vem para cá, volta. Não vai por esse caminho aí, isso aí é frustração, vem para cá, nós temos um propósito muito maior. Você vai passar a vida buscando propósito, não vai encontrar fora de Cristo. É só nele que nós encontramos. E se só nele nós encontramos propósito, esse propósito conversa com a igreja de Cristo. Nós somos igreja de Cristo, corpo dele. Se você não gosta da igreja, você não gosta do corpo de Cristo, você não gosta de Cristo. Não tem como. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque, mas as pessoas me machucam, as pessoas são imperfeitas, inclusive eu vou te machucar também, provavelmente, mas a graça de Jesus, ela é superabundante, ela superabunda onde o pecado está visível. A gente precisa olhar para Jesus, voltar os nossos olhos para Jesus, e não desanimar, não desistir, não voltar para trás, não olhar para trás, continuar olhando para o alvo. Quer deixar mais gospel, o foguete não dá ré? Põe o prossiga para o alvo do Paulo. Prossiga para o alvo, olha a linha de chegada e prossiga para o alvo. Esquece das coisas que para trás ficam e vai para o alvo.